onde nós acabamos. Libero vocês para a janta. Hoje nós vamos compartilhar um lanche junto. Mas tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu quero ser muito breve. Nós estamos a tratar um tempo de um avivamento, né? Esse tempo já começou. Esse tempo já começou quando a palavra encontrou lugar no teu coração, no meu coração. Quando nós fomos expostos à palavra e à verdade. Amém? Nós começamos a viver esse tempo de avivamento. Quando nós olhamos para Pentecostes, assim como eu já citei em meio às orações do dia de hoje, são festas a qual o Senhor pede para Ele. São festas de colheita, é festa de demonstração, de gratidão ao Senhor. Nós trazemos os primeiros frutos, celebramos ao Senhor e Ele falou: essa festa eu quero para mim. E Ele colocou como uma festa perpétua, né? Assim como você sabe, perpétua é para sempre, para trazer memória aos nossos filhos, para trazer memória do que aconteceu no passado, do que aconteceu no presente, no que vai acontecer no futuro. E quando nós olhamos para Pentecostes, nós vemos o Senhor trazendo, no primeiro momento, quando Ele chama Moisés, e ele sobe ao monte para receber ali as orientações do Senhor para o seu povo. E o povo estava preparado, e Moisés sobe diante da presença de Deus, só que trovões, raios no cume do monte, e o povo ficou apavorado diante do poder, da manifestação do Senhor, a qual Moisés estava presente. Ele disse àquele povo, a Moisés: Moisés, suba o Senhor e fale o Senhor contigo, depois você venha e fale conosco, porque o povo teve medo, porque a orientação do Senhor era que o povo não tocasse sequer no monte, até os animais não eram para tocar no monte, enquanto a palavra estava sendo liberada. Então, o primeiro Pentecostes, a primeira festa, a primeira entrega foi da palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus pela palavra? Amém? Mas, porém, queridos, diante da demonstração de Deus, e Deus chama Moisés e começa a tratar com Moisés, colocar a palavra, o povo não aguenta, porque Moisés começa a atrasar ou a demorar no monte, e o povo tem aquele anseio dentro deles, e eles trazem e levantam um poste hinos diante da presença de Deus. Eles fazem ali, coletam o tesouro, o ouro que tinha, e fazem ali um bezerro de ouro, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, o seu povo se perdeu. Porque o medo, querido, da presença, da glória de Deus, atrapalhou este povo, e eles tinham uma cultura que estava trazendo o Egito com eles, de uma adoração à imagem, porque tudo que tinha no Egito era um Deus, e diante das 10 pragas, o Senhor ele foi moendo cada Deus do Egito, de libertar o povo, e você conhece a história, a ponto de colocar os inimigos por terra, a ponto dos inimigos, as suas carruagens ficarem no fundo do mar. Mas mesmo assim, o povo que tinha a promessa, ele se perde debaixo de idolatria, e o Senhor lhes dá as tábuas da lei no primeiro momento. Moisés desce, você conhece a história, e ele se revolta com aquele movimento, ele quebra as pedras da lei e volta novamente à presença de Deus, e Deus dá a ele novamente. Só que naquele dia em especial,
que era para trazer festa e avivamento, trouxe um peso. E naquele dia de festa de Pentecostes, no dia de celebração da palavra, cerca de 3.000 pessoas morreram a fio de espada. Amém? Mas tinha uma promessa. Porque, querido, a letra por si só, ela mata. Mas há um cumprimento no Novo Testamento, onde nós iríamos ser tomados pelo Espírito, cheios da presença, revestidos pelo Espírito, e o Espírito traz-nos a letra. Então você não pode se basear somente na palavra e falar: não, eu não quero o Espírito Santo, eu não quero a graça do Espírito Santo, para mim não cabe. Você vai ter a letra, e a letra em si, ela mata, mas o Espírito, ele traz a revelação. É como se nós apagássemos a luz inteira e nós estivéssemos guiados somente pela palavra, e de repente eu já não consigo mais ser guiado, porque some a palavra. Sabe, quando nós estamos ministrando o Senhor, nós estamos abraçados pelo Espírito Santo, e Ele começa a nos encher de tal forma quando nós falamos assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me fez lembrar. Muito obrigado pela palavra, pela revelação da palavra. Muito obrigado pelo rema, qual o Senhor está nos entregando na noite de hoje. Então, nesse momento, eu queria que você esvaziasse. Fala assim: eu preciso. Não é o seu irmão precisa. Fala assim: eu preciso. Eu preciso ter essa convicção de que eu preciso. Está vazio neste momento. Porque o Senhor vai nos entregar em algo novo, uma porção nova. Amém? Uma porção nova. Entenda que no Novo Testamento nós vemos a manifestação da graça de Deus, que veio desde o Éden ao ponto de quando Deus ele estava a sentenciar, a julgar a causa do homem, a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis. O Senhor se depara com Adão e ele está se escondendo da presença, e há uma movimentação. Coloca o fundo para mim assim, uma chamada assim de glória. Glória a Deus. Assim ao vivo é mais gostoso, né? Agora eu me senti igual o Luiz Hermínio. Aleluia. Aí já entrou nos guiões. Eita glória. Porque, queridos, nós vamos ver que quando Deus se manifestava no Éden, havia um som da presença. E Adão ele conhecia o que? O som da presença de Deus no Éden. Porém, ele tinha provado de algo. Obrigado. Aleluia. Olha. Mais um pouquinho. Cadê a luz? Eita glória. Aleluia. Queridos, quando Deus se manifestava, Adão conhecia a presença. Ele sabia que era o horário da visitação do Senhor. Só que eles tinham comido, provado do fruto, a qual Deus tinha proibido que eles comessem, que eles tocassem e comessem. E ambos os olhos dos dois foram abertos. Eles viram que estavam completamente nus. E eles fizeram ali, cozeram, costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Só que quando eles ouvem a movimentação do Senhor no jardim, eles se escondem. Fala para o teu irmão assim: você não pode se esconder da presença de Deus. E quem conhece a presença sabe quando ele está na casa, quando ele se movimenta no ambiente. Não é a música, querido, não é, sabe, não é o prédio, é a presença. Quem conhece a presença sabe que ele está na casa. E Adão se esconde. E o Senhor, como um pai, quem aqui é pai já? Glória a Deus.
Só que você entra no ambiente, você percebe seu filho e de repente ele quer pegar uma peça em você e ele se esconde. Mas o pai, ele, conhecendo o ambiente, ele sabe aonde o filho está. Quantas vezes o filho se escondeu atrás de uma cortina, atrás do lado do sofá, e você entra atrás da porta, você vê que está atrás da porta, você entra, finge que não viu, você fala, onde você está? É assim ou não é? Mas você sabe aonde o filho está. E assim foi com Adão no jardim. Adão, aonde você está? Tive medo e me escondi. Mas Deus sabia onde ele estava. Mas quando Deus começa a perguntar para Adão o que havia acontecido, você comeu do fruto que eu te proibi de comer, de vez ele assumir a responsabilidade, foi eu, Senhor, eu pequei e eu caí, fui tentado e cedi. E hoje eu entendo o porquê que eu morri, como a sua palavra disse. Mas ele disse assim: minha mulher, a mulher que o Senhor me deu, que é o problema. E ele pergunta, e Deus pega, pula Adão, vai na mulher. A mulher fala, foi a serpente não tem para quem jogar. E Deus começa: Adão, a partir de hoje você vai comer do suor do teu rosto. Através do trabalho, do suor do teu rosto, você vai colher, vai comer. E olha para a mulher, e ele sentencia a mulher, multiplicarei sobre ti as dores de parto. E olha para a serpente e fala para a serpente: serpente, a partir de hoje colocarei inimizade entre ti e a mulher. E a partir de hoje você vai rastejar sobre o pó e vai se alimentar do pó da terra. Mas Deus não para, ele emite uma promessa neste meio. E fala: no ventre dessa mulher será um que esmagará a tua cabeça, e você ferirá o calcanhar. A partir do Novo Testamento, nós começamos a ver o cumprimento dessa palavra. Nós começamos a ver o desenhar de Deus, o manifestar do amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Jesus começa, através do nascimento, da sua formação, do seu caminhar, das suas escolhas, das suas palavras, manifestar o poder de Deus na terra. Mas o amor de Deus ia ser manifestado na cruz. E em todo momento, ele fala a seus discípulos: ele haveria de passar pela cruz, morte e morte de cruz. Amém? Só que ele traz uma promessa que já estava contida em Joel 2:28, que ele derramaria o seu espírito sobre toda carne. Amém? E deixa eu falar para você, quantas vezes você subiu para o monte, você entrou no seu quarto secreto e você clamou: Senhor, me batiza com fogo, igual uma música que nós cantamos agora há pouco. Me batiza com fogo, me dá, Senhor, Pai, esse selo, eu preciso me revestir do teu Espírito. Quantas vezes? Me dá dons, me dá sinais, me dá prodígio, me dá essa graça do avivamento do Espírito de Deus. Havia pregadores, você ia colocar a mão, ora por mim, eu preciso disso, ora por mim, porque eu tenho essa sede, eu tenho essa chama desse avivamento. Precisa ser batizado com o Espírito. Deixa eu falar, como todo bom brasileiro, quando você tem algo, você despreza, você só busca e honra enquanto você não tem. É assim tudo na nossa vida até hoje. Amém? Porque o Senhor está entregando algo novo para nossas vidas. Amém? Então até hoje era assim: eu compro um celular, para mim era uma luta para eu conseguir, mas quando eu comprei já não presta mais, 1 mês, 2 meses eu não serve mais. Eu preciso do A15, do A16, A37, porque já passou. E assim nas nossas vidas.
Mas, querido, com o Espírito Santo não pode ser assim. Mas ele respeita a sua e a minha decisão. Batiza com fogo, cultiva a presença, sabe? Quantas vezes no carro, no ônibus, você tentando se conter ali, o Espírito Santo te abraçando e você você começa a ferver, o Espírito Santo vai te tomando, você vai, Senhor, muito obrigado. E parece, queridos, que mesmo em meio às nossas reuniões, aquela chama, aquela música que havia lá no passado, parece que nós desprezamos hoje. O Senhor te batizou, te selou. E eu quero dizer para você, se você não foi batizado ainda, a noite é hoje. Glória a Deus. Hoje o Senhor te pega. Glória. Amém, mas nós temos que entender o porquê nós estamos sendo revestidos. Hoje eu ia saindo de casa, coloquei uma roupa fina, um short. Vocês já estão começando a dar risada aí, porque imaginou já as canelinhas finas do pastor. Eu entendo, Deus está me revelando aqui. Se rir, eu sei quem é. Sabe, mas queridos, é muito bom. E quando eu saí para fora, que eu abri, eu estava num ambiente de proteção. Tinha acabado de sair embaixo das cobertas, 5:30 da manhã. Fui para fora tomar uma água, comi uma banana e voltei para dentro porque eu precisava me revestir. Gastei um casaquinho. Falei, agora eu sou um corredor, sou um atleta. Cheguei na casa da Paula, na reta da casa da Paula, eu estava dando câmbio em tudo. O peito parecia que ia abrir. Você ri, porque não foi você. Sabe? Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, é exatamente assim. Ele só reveste você porque você precisa. Ele só te sela porque você precisa ter na sua boca uma palavra muito maior, um poder, um peso, uma autoridade. Imagina Pedro, queridos, pregando para mais de 3.000 pessoas, sem o Espírito Santo, como seria? Aqueles homens chegando para ele, sem Pedro ser tomado pelo Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo. Talvez ali o primo de Malco na frente da fila, falando, meu, vocês estão chapados. Ah, querido, ia dar espadada para todo lado. Eu tenho certeza, defendendo a causa dele. Mas querido, quando ele foi revestido, ele foi transformado, e havia um peso de autoridade e responsabilidade na palavra. Porque o Senhor pegou aquele que não era, que se dizia que era, que diante de Jesus falava assim: olha, se o Senhor morrer, eu morro também. E Jesus repreendendo Pedro, falou: Pedro, ainda hoje Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei e intercedi por vocês, para que quando vocês se converterem, você fortaleça a fé dos seus irmãos. Como pode, queridos, um homem tomado pela presença de Deus fez sinais? Eu quero dizer para você, querido, que o cesto de Pedro se encheu também de pão. Eu quero dizer para você que este homem, querido, que mesmo tendo um coração ainda sendo moldado por Cristo, é o mesmo homem que caminhou sobre as águas. É o mesmo homem que disse assim: se é o Senhor, me pega que eu vou até ti. E Jesus vem até então Pedro. Ele lança sobre as águas e começa a caminhar sobre as águas. É o mesmo homem. Esse mesmo homem fala: se o Senhor morrer, eu morri também. Só que Jesus está falando para este homem que tinha fé, que caminhou sobre as águas, que ele precisaria se converter primeiro. Como pode caminhar com Jesus 3 anos e meio e não se converter? E talvez aí na sua cabeça você fale assim: nossa, eu estou mais de 30 e ainda tem atitudes minhas que precisam ser convertidas. Queridos, sabe o que precisa de nós? Nós precisamos entender que na casa do Pai há vida. Que é um fortalecendo a fé do outro, é um falando: não, pera lá, se um cair, o outro vai e levanta. Mas e se você estiver sozinho, você caindo, quanto tempo leva para você se levantar?
esse Pedro, quando ele é revestido, tomado pela presença do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele prega um sermão em cerca de 3.000 almas se convertem a Deus e é batizado. Porque houve uma chama que acendeu de avivamento. Sinais, prodígios, maravilhas começaram a acontecer a partir da descida do Espírito Santo. Então, no primeiro momento, na primeira entrega, a outorga da palavra, onde era para o povo celebrar, se prostrar, agradecer por tudo que o Senhor já tinha feito sobre a vida deles. Livramento das pestes, livramento no meio do mar, do exército de Faraó vindo atrás de carruagens e o Senhor houve morte, porque eles preferiram os deuses levantar poste de ídolo do que honrar a Deus e esperar, ser fiel a Deus. E ali houve perda de 3.000 almas. Só que lá, em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, nós vemos agora a luz de Deus sobre a palavra, sobre a letra, a revelação da presença e a honra à palavra, e o revestimento do Espírito Santo, um sermão, salvar 3.000 almas. Você pode glorificar a Deus? Sabe, esse avivamento ele não parou. Ele não parou. A palavra chegou para mim e para você. E é aqui que eu queria começar a ministração de hoje. Você aguenta mais 50 minutos? Amém? Não, queridos, estou caminhando no final já. Mas eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Aleluia. Porque existe um avivamento. Como nós já dissemos aqui na noite de hoje, há uma festa por um pecador que se arrepende. Há uma festa no céu por uma alma que é trazida à presença de Deus. E aqui eu quero falar justamente sobre esse avivamento. Esse avivamento e o processo que se passa. Em Lucas nós vemos o clamor de uma alma que se afasta. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 15, verso de número 11. Que diz assim: e continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos meus bens, que lhe cabe. E ele repartiu os haveres, e passados muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, o pedido da herança era uma vida sem direção. Era uma vida sem direção, era um pedido de independência, de autossuficiência. Era o filho que chega para o pai e fala: não, eu sei o que eu quero da minha vida. E ele pede, ele dá um grito de independência. E ele fala para o pai: pai, eu não preciso mais de você, pode morrer. Porque, queridos, como nós temos nos dias de hoje, a herança ela só pode ser dividida após a morte do pai. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Após a morte do pai. Mas ele estava pedindo ali a sua independência.
algo distante do Pai. O coração do homem, longe de Deus, ele busca liberdade sem perceber que a escolha dele é escravidão. É escravidão. Não, eu não quero, mas ele está entrando num caminho de servidão, de escravidão. Você vê, quando eu li no texto, não quero retornar, você conhece essa história de frente para trás, mas você vê que há um processo de dissipação dos bens, aquilo que ele tinha começa a perder, porque ele começa num processo onde Deus leva ele, porque se este homem mantém tudo que ele tem na vida promissa que ele está vivendo, ele não retorna. Ele não entende que o Senhor está te chamando para viver um avivamento, e não há avivamento longe da presença de Deus. Então, ele começa a passar fome, humilhação, um vazio da alma. Ele não é preenchido com as coisas deste mundo. Sem o Espírito Santo, o homem morre espiritualmente. Você vai ver que quando há a celebração daquele pai, ao retorno daquele filho, ele não diz que aquele filho ainda estava vivo, mas ele celebra porque aquele filho estava morto e ele reviveu. Então há uma celebração, um avivamento quando aquele homem volta, quando aquele filho volta. Eu quero dizer para você, há uma celebração na noite de hoje de avivamento, simplesmente pelo fato de você estar presente numa reunião onde o Pai está presente. Você consegue entender isso, igreja? Então há um avivamento, há uma celebração, mas primeiro vem o despertar da consciência. Esse despertar da consciência se dá quando ele está empregado ao ponto de cuidar de porcos, e ele vê que os porcos estão se alimentando, e ele tem desejo de comer a comida dos porcos, e ele caindo em si, o texto diz, e caindo em si, ao ponto de desejar se alimentar da comida dos porcos, caindo em si, ele diz: peguei contra o céu e contra o meu Pai, voltarei para a casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai até os seus servos, se ele me receber como um servo dele, eu estarei muito melhor do que a situação que eu estou hoje. Então ele tem esse despertar. Então Deus precisa mexer ao ponto desse homem ter partido do tempo da consciência para um tempo de retorno. Um tempo de retorno, um tempo de avivamento. No verso 18 ele diz: eu entrar-me-ei e irei para a casa do meu Pai. Então, queridos, não basta sentir tristeza. Não basta sentir tristeza. Quando nós olhamos lá para a figura de Pedro e Judas, eles caminham por duas razões. Por duas razões. Eles têm duas decisões. Porém, Pedro, ele entra pelo caminho do arrependimento. E Judas, queridos, ele era discípulo, ele era amado, o cesto dele também se encheu debaixo dos sinais. E mesmo que a Bíblia traz luz as atitudes de Judas, ao ponto de ele roubar as ofertas que caíam no gasofilácio, nós trazemos ele também como um discípulo que trazia, que era muito amado por Jesus. Mas ao vender Jesus, ao ver ali que não tinha dado certo a questão, ele vendeu pensando que o povo ia se revoltar, ia levantar em defesa de Cristo. De repente ele vê o Cristo sendo crucificado, ele cai e ele tenta, numa atitude, de devolver as 30 moedas. Ele vai e o povo não pega, os sacerdotes não pegam, porque tinha preço de sangue sobre as moedas, e ele lança, mas ele não entra por um caminho de arrependimento, ele entra por um caminho de remorso. E o caminho de remorso, querido, é um caminho de morte. Então não basta, assim como na situação desse jovem rico que caindo em si, ele vê a situação que ele está, não basta simplesmente o sentimento de tristeza. Não basta. É preciso uma ação de retorno à casa do Pai. Precisa de uma atitude. Não, eu preciso do meu Pai.
estivesse na casa do Pai, receberia muito mais cuidado do que ele estava vendo naquele lugar. E aqui, eu quero tratar também sobre restauração. A completa restauração é o gozo da presença do Pai. Gozo da presença do Pai. Como eu disse também em oração na noite de hoje, que a unção era diferente da glória. Você sabe por quê? Eu já disse na noite de hoje. Por que a unção é diferente da glória? Porque a unção é Deus sendo Deus através de você. Isso é unção. É Deus usando o vaso para tocar outro vaso, para profetizar sobre a vida de outro vaso, para impor as mãos sobre o enfermo sendo curado, a palavra sendo liberada e Deus trazendo o segmento, colocando a casa em ordem, porque uma palavra foi liberada, então a unção ela propicia isso. É Deus sendo Deus através do vaso. Mas a glória é Deus sendo Deus apesar da pessoa. Ou seja, Deus não se limita a você. Não, se eu parar hoje, tu para. Não para. Deus levanta outro e vai continuar fazendo, porque a glória é dele, ele não divide a glória com ninguém. É Deus. Eu vivi isso ministerialmente. Falar, não, a partir de hoje nós fechamos, cerramos o CPF da igreja, ou CNPJ da igreja. Olhei para Joyce, para alguns meninos. Gente, não pode parar não. O que pode? Como está o amor aqui? Né? Meu Deus do céu. Vai lá um menino, que a Fânia Neon ficava assim, hoje não mudou muita coisa. Mas o Senhor tem sido glorificado através das nossas vidas. Porque somente nesse ambiente aqui, você consegue me ver falando plenamente em auditórios de 100, 500, 600 pessoas, ao ponto de você olhar e falar assim, não, esse menino nunca teve medo de falar em público. Aí eu entro numa sala de aula, demoro o curso inteiro para ser o último a falar, o penúltimo. Aí você vê o Marrom que tem acompanhado comigo, o tamanho da dificuldade que eu tenho fora desse ambiente. Porque a glória de Deus, querido, ela vem sobre nós, e o que Ele faz através de nós, somente Ele pode explicar. Neste momento, querido, eu quero dizer para você, que não são as minhas palavras, são o que Deus tem enchido meu coração para falar para você. Filho, volta. Glória a Deus. Filho, volta. Deixa eu perguntar para você, o que você precisa perder mais para entender longe da presença de Deus é morte. Diante da presença do Pai, o filho que recebeu o Pai, ele continua sendo filho, ele continua tendo herança, ele continua tendo autoridade, poder. Mas eu quero ser conhecido como servo, não tem como. Porque filho é filho. Não tem Glória a Deus. Não tem como. Espernear, não mereço, mas haverá uma festa,
muito mais pai daquele que estava morto e reviveu. Ah, querido, quando você sai da presença de Deus, Ele começa a preparar a festa do seu retorno. Você veio para a festa do seu retorno na noite de hoje. Glória a Deus. Ah, não, você não entendeu? Você está na festa do teu retorno. O Senhor e o Senhor escolheu a festa. Sabe que festa que Ele escolheu para você retornar? Pega no teu espírito. A festa de Pentecostes o Senhor escolheu para te colocar de pé. Sabe por quê? Há um caniço que ele, quando ele queima, queridos, é aquilo que o Senhor vai te levantar de novo. Há uma festa do céu. O retorno de um filho é motivo de alegria. O Pentecoste é tempo de festa espiritual. O céu celebra cada coração que retorna. Que delícia que é, queridos, nós vemos na festa de casa de paz. Aqui nós já vivemos muito tempo nisso. Para falar para vocês, essa casa de paz ela foi diferente para mim. Deus acendeu algo que estava dentro de mim. Eu posso colocar assim para vocês, como uma chama de esperança. Uma chama de esperança. Eu posso falar para você, seu pastor está levantando mais forte, com muito mais fogo nos olhos. Amém? Tem um novo de Deus chegando sobre as nossas vidas. Há uma porção nova do céu sobre nosso ministério. Amém, queridos? Aleluia. O céu celebra. Era morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, 24. Está aqui na tela, deixa para mim, por favor. 15, 24. 24, isso. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram ao que, igreja? Ao que? Você é motivo de festa. Na terra e no céu. Aleluia. Aí aqui eu trago um apelo para você. Você estava longe do Pai? É tempo de voltar. Você perdeu o fogo? É tempo de ser reavivado. O Pai te espera de braços abertos. O céu está pronto para celebrar pela sua vida. Amém? Então a promessa do Pai é o Espírito Santo. Eu queria te convidar a se colocar de pé no teu lugar. Chamar as meninas do louvor comigo. Aleluia. Tem que apagar essas luzes só para tirar as distrações do ambiente. As crianças podem deixar eles livres aí. Aleluia. Quero parabenizar cada uma das crianças. Hoje ficaram aí tudo quietinho. Tivemos a salinha. Quero parabenizar vocês, seus pais. Eu queria que neste momento você fechasse seus olhos.
onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os meus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Estenda suas mãos assim como se fosse receber um presente dos céus. Isso. Se você pode, estenda um pouquinho mais aberto para não perder nada daquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. E eu farei errado, nai fechando. Sadonai a palavra eleika vivuneika. Sadonai a palavra eleika. E essa é o errar. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te
celebrarmos juntos e de participarmos dessa mesa que o Senhor preparou para nós. Nós abençoamos, Senhor, todos esses alimentos, que nós possamos ter um momento de comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amém.